Olá! Bem-vindos ao quadro Me Ferrei, onde contamos relatos de pessoas que se deram mal por suas decisões. Se gosta dessas histórias, não se esqueça de se inscrever para mais. Me ferrei por exibir meu abdômen para minha melhor amiga de infância, o que levou a uma briga e rompimento com minha namorada. Isso aconteceu há cerca de 2 anos e não é muito dramático, já que sou péssimo em relacionamentos românticos. Eu tinha 21 anos e meu último relacionamento tinha sido aos 16 anos e também terminou mal e eu praticamente evitei namorar depois disso. Mas essa garota era doce e legal, mas isso tinha tudo a ver com sua personalidade. Ela não tinha senso de humor e era sensível. Eu tinha que tomar cuidado com meu humor para não brincar ou provocá-la muito sobre qualquer coisa que pudesse aborrecê-la. Ela tinha 20 anos. Eu deveria ter percebido isso no nosso terceiro encontro, mas ela parecia muito mais interessada em mim do que eu e tinha uma personalidade muito ingênua e infantil, então eu só esperava que ela se abrisse mais tarde, mas eu estava muito errado. Ela tinha olhos realmente lindos e eles pareciam estranhamente familiares para mim. Foi por isso que não pude dizer não a ela quando ela me convidou para sair, embora eu não quisesse estar em um relacionamento naquele momento, pois estou realmente satisfeito com minha amizade com minha melhor amiga. Percebi mais tarde porque seus olhos pareciam tão familiares. Eles eram semelhantes aos da minha amiga. Minha namorada ficou chateada quando finalmente me toquei disso enquanto eu estava contemplando os olhos dela e eu deixei escapar acidentalmente. Eu me senti um idiota total e pedi desculpas a ela por isso. Agora, à noite da merda, eu estava fazendo uma videochamada com minha amiga depois de muito tempo evitando fazer isso pois uma vez minha namorada pediu para ver fotos dela e ficou irritada quando eu orgulhosamente mostrei a ela como minha amiga era realmente bonita. É por isso que fiz backup das fotos e excluí todas as fotos, para caso isso a incomodasse novamente. Voltando à conversa com minha amiga, ela estava me provocando, dizendo que estava orgulhosa do meu abdômen e feliz por eu tê-lo mantido em segurança sob uma camada grossa de gordura. Tirei minha camiseta para fazê-la parar de rir do meu físico. Eu estava me exibindo para ela de diferentes ângulos, nós dois rindo das minhas poses extremamente femininas. Eu não sabia que minha namorada estava olhando por trás. Fiquei tão feliz de ver minha amiga depois de tanto tempo que esqueci totalmente que minha namorada estava em casa naquela noite. Ela parecia machucada e triste, então eu rapidamente esclareci o que levou a essa situação e garanti a ela que não era nada demais. Disse que já tinha escutado coisas muito piores do que isso e até me lembrei de alguns dos insultos mais hilários que minha amiga fez sobre mim e meu corpo. Achei que ela iria começar a rir, como todo mundo faz, sempre que eu conto como minha amiga me pegou transando com meus travesseiros e as piadas hilárias que ela fez sobre isso, mas isso foi um grande erro, pois ela ficou ainda mais furiosa, me dizendo que nós ambos eram malucos e ela estava farta disso. Eu já tinha contado para ela que sempre fomos assim desde crianças, brigando e provocando um ao outro por absolutamente tudo. Nunca tive nenhum sentimento romântico por ela. Éramos como crianças em corpos de adultos. Ela estava certa em parte, já que eu já tinha falado besteira muitas vezes, como uma vez que eu disse a ela que aprendi a apoiar emocionalmente minha amiga, pois ela sempre foi tão terna e gentil comigo sempre que eu estava deprimido ou chateado, mesmo quando éramos crianças. Achei que minha namorada iria suavizar com ela ou pelo menos ficaria impressionada com o quão madura ela era mesmo tão jovem. Mas, em vez disso, ela me perguntou por que eu nunca havia me aberto emocionalmente com ela. Eu deveria ter contado a verdade à minha ex-namorada? Que ela era emocionalmente matura demais para cuidar dela mesma e ela esperava que eu a sobrecarregasse com minhas merdas também. Eu a conheci há cerca de 2 meses e conheço minha amiga desde que tinha 5 anos. Mas isso seria verdade demais, então eu brinquei levemente com ela, dizendo que a última coisa trágica que aconteceu comigo foi há 2 meses, nada pior poderia acontecer depois disso. Foi apenas uma piada estúpida e novamente esqueci que ela não gostava desse tipo de humor. Pedi desculpas a ela, pois isso não significava nada. Eu realmente adoro brincadeiras espirituosas e piadas, pois minha amiga é muito espirituosa e engraçada e eu era uma criança mal-humorada, então fiquei irritado com as provocações dela. Tanto que costumava me esconder dela na escola,
mas depois de ficar com ela por tanto tempo, ela me fez exatamente igual a ela. Bem, não exatamente porque ela é natural e eu sou seu imitador. Expliquei tudo isso à minha namorada, mas ela ficava chateada por dias com coisas como essas. Eu odiei isso, tipo venha me xingar ou aceitar minhas desculpas ou simplesmente me deixar se você estiver tão chateada. Eu odiava viver nesse ciclo de acidentalmente dizer algo que iria aborrecê-la e depois pedir desculpas interminavelmente até que ela se animasse. Mas naquela noite ela ficou furiosa e gritou comigo. Se ela fosse minha irmã, eu diria a ela para parar de se comportar como uma vagabunda. Eu já tinha dito a ela que ela pode dizer o que quiser sobre mim, mas para não insultá-la e eu finalmente me cansei naquela noite, eu gritei com ela se ela fosse sua irmã, ela teria dado sua bunda tóxica para adoção. Lembro-me vividamente de como ela ficou atordoada, pois eu nunca tinha dito nada parecido para ela e ela começou a chorar. Eu realmente me odeio quando as pessoas choram por minha causa, então pedi desculpas a ela mais uma vez, mas ela começou a me contar como minha amiga está destruindo nosso relacionamento e que ela é rude, arrogante e controlando. Fiquei furioso de novo, pois isso era pura mentira e já havia explicado tudo isso para ela antes. Foi ela quem insultou minha amiga, zombando dela em um jantar que fizemos, dizendo que ela parecia mais velha do que realmente era. Minha amiga agradeceu friamente e disse: é realmente útil ensinar boas maneiras a crianças menores de idade, quer que eu mostre a você? Foi o jantar mais estranho da minha vida. Passei o resto do tempo tentando manter a paz. Fiquei chocado porque já havia pedido à minha namorada que fosse um pouco educada, pois minha amiga era realmente cruel e uma mulher orgulhosa. Foi uma grande merda da minha parte, pois convenci minha amiga a conhecê-la, esperando que minha namorada a apreciasse mais depois de conhecê-la pessoalmente. Eu a lembrei daquela noite e disse para ela não insultá-la, mais uma vez, mas ela ignorou tudo isso e me disse para cortar o contato com minha amiga e esquecê-la. Eu realmente perdi o controle neste momento. Eu não conseguia acreditar nela, essa doce menina estava dizendo tudo isso, quando ela sabia o quanto minha amiga significava para mim. Eu finalmente disse todas as coisas que estavam borbulhando dentro de mim, como minha amiga se importava comigo muito mais do que ela e mesmo assim queria que eu a deixasse. Eu deixaria centenas de garotas como ela para minha amiga e como ela não conseguia nem se comparar à personalidade da minha amiga e muito menos à sua aparência. Eu sabia o tempo todo que ela era insegura e invejosa com ela. Eu tinha dito muitas outras coisas para ela naquela noite e vou poupar você dos detalhes, pois não tenho orgulho das coisas que disse com raiva, por mais verdadeiras que fossem. Foi cansativo, pois odeio brigas. Eu estava com ela há apenas 3 meses e senti como se tivesse envelhecido uma década. Simplesmente não havia felicidade para mim ali, apenas fazer merda e pedir desculpas continuamente. No final, pedi desculpas a ela por ela ter sido muito rude, mas eu trouxe à tona o que havia de pior nela e deveríamos terminar antes de nos machucarmos ainda mais. Ela estava melhor sem mim, pois eu não era bom para ela. Foi muito selvagem as coisas que ela disse depois disso. Ela me acusou de trair com minha amiga, começou a abusar de mim e dela. Tive que tampar os ouvidos antes de fazer ou dizer algo que mais tarde me arrependeria, pois já havia batido em pessoas na escola por falarem muito menos do que isso sobre ela. Ainda bem que esta noite selvagem terminou quando sua amiga finalmente chegou e a levou embora. Isso foi uma loucura, como eu não pude ver antes que ela tinha esse tipo de raiva dentro dela. E você? O que achou do Relatos? Deixe a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais. Até a próxima!